Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 13, que tem o seguinte título: Paulo testifica de Cristo em Roma. Esta lição foi estudada no dia 27 de março de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. É muito simples e é fácil. Primeiramente, se você está aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo isso, você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo isso, você nos ajudará a impulsionar esse vídeo e assim o YouTube oferecerá para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. E o texto áureo diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: Tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos, capítulo 23, e o versículo 11. Verdade prática. A principal e a mais urgente missão da Igreja é a evangelização de todos os povos e nações. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 27, do versículo 18 até o versículo 25, que diz assim: Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Na lição de hoje estudaremos a respeito da viagem de Paulo a Roma. Veremos que essa não foi uma viagem fácil. Paulo enfrentou grande perigo. Todavia o Senhor o guardou e o levou em segurança até o seu destino final. Em Roma, Paulo ficou em prisão domiciliar e teve a oportunidade de se reunir com os líderes da comunidade judaica, testemunhando de Cristo e dando continuidade à obra do Senhor. Pontos importantes sobre a viagem de Paulo a Roma. Uma das viagens mais importantes de Paulo foi a que fez a Roma, mas ele não chegou lá do modo que esperava. Era mais uma viagem com fins legais do que com fins missionários. Apesar de uma série de julgamentos, Paulo foi entregue a Roma, onde a pregação que fez do Evangelho
foi além das paredes do palácio do imperador. Às vezes, nossos planos não funcionam exatamente como esperamos e superam as nossas expectativas. Referência: Atos capítulo 21, do versículo 30 até o versículo 34. O que aconteceu? Quando Paulo chegou a Jerusalém, uma revolta surgiu inesperadamente. Vendo o tumulto, os soldados romanos colocaram Paulo sob custódia à multidão. Sua fala foi interrompida pela multidão quando ele contou o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Referência: Atos capítulo 22, do versículo 24 até o versículo 25. Um comandante romano ordenou que Paulo fosse açoitado, visando conseguir uma confissão de culpa. Ao reivindicar sua cidadania romana, o apóstolo escapou dos açoites. Referência: Atos capítulo 22 e o versículo 30. Paulo foi levado diante dos principais sacerdotes e de todo o sinédrio. Por causa de sua cidadania romana, foi salvo dos líderes religiosos que queriam matá-lo. Referência: Atos capítulo 23 e o versículo 10. O comandante romano colocou Paulo novamente sob custódia romana, a fim de protegê-lo. Referência: Atos capítulo 23, do versículo 21 até o versículo 24. Devido a uma trama para matar Paulo, o comandante romano transferiu-o para Cesareia, que estava sob o controle do governador Félix. Referência: Atos capítulo 23 e o versículo 35. Paulo permaneceu na prisão até que os judeus chegaram para acusá-lo. Paulo se defendeu diante de Félix. Referência: Atos capítulo 24 e os versículos 25 e o 26. Paulo permaneceu na prisão por 2 anos, falando ocasionalmente com Félix e Drusila. Referência: Atos capítulo 24 e o versículo 27. Félix foi substituído por Festo. Referência: Atos capítulo 25 e o primeiro versículo e também o versículo 10. Novas acusações foram feitas contra Paulo. Os judeus queriam que ele fosse julgado em Jerusalém, mas Paulo reivindicou seu direito, apelando para César. Referência: Atos capítulo 25 e o versículo 12. Festo prometeu enviá-lo a Roma. Referência: Atos capítulo 25 e os versículos 13 e o 14. Festo discutiu o caso de Paulo com Herodes Agripa II. Referência: Atos capítulo 26 e o primeiro versículo. Agripa e Festo ouviram Paulo. O apóstolo contou novamente sua história. Referência: Atos capítulo 26, do versículo 24 até o versículo 28. Agripa interrompeu Paulo com uma rejeição sarcástica ao evangelho. Referência: Atos capítulo 26, do versículo 30 até o versículo 32. O consenso do grupo era de que Paulo não era culpado de nada das acusações e poderia ter sido solto se não tivesse apelado para Roma. Referência: Atos capítulo 27 e os versículos 1 e o 2. Paulo partiu para Roma à custa do Império Romano. Introdução. Palavra-chave: testemunha, do grego mártir, do latim testemunha, o que atesta a veracidade de um fato. O apóstolo Paulo não era prisioneiro de César ou de Roma,
era o de Cristo. Efésios capítulo 3 e o primeiro versículo. Filemão, versículo 9. Do relato lucano, concluímos: os fatos que o conduziram a Roma não eram incidentais, mas propositais, pois foram dirigidos por Deus. Atos, capítulo 23 e o versículo 11. Se era urgente, fosse o evangelho anunciado em Jerusalém, a capital religiosa dos judeus. Era premente que a palavra da salvação alcançasse Roma, a capital política do império. Assim, chega o evangelho à capital do Império Romano. O mensageiro, na verdade, achava-se preso, mas a mensagem da cruz tinha livre curso em Roma. Ninguém era capaz de detê-la. A palavra de Deus avançava sem impedimento algum. Primeiro tópico: viagem de Paulo a Roma. Atos, capítulo 27 e o primeiro versículo. Capítulo 28 e o versículo 10. Constrangido a apelar para César, o apóstolo Paulo é conduzido agora pelas autoridades romanas à capital do império. O que parecia um simples traslado de preso haveria de ser registrado pela história como o início da maior expansão do cristianismo, que, conquistando toda a Europa Ocidental, não tardaria a chegar aos pontos mais ignorados do planeta. Em primeiro lugar, de Cesareia a Roma. Atos capítulo 27, do primeiro versículo até o versículo 44. Em sua viagem, o apóstolo conta com a assistência de Lucas e de um crente macedônio chamado Aristarco. Veja Atos capítulo 19 e o versículo 29, capítulo 20 e o versículo 4. Colossenses, capítulo 4 e o versículo 10, e Filemão, versículo 24. Como diz o sábio rei de Israel, é na angústia que nasce o irmão. Provérbios, capítulo 17 e o versículo 17, capítulo 18 e o versículo 24. Além disso, o centurião que lhe cuida da segurança trata-o com deferência e humanidade. Permite-lhe, inclusive, que visite a igreja em Sidom. Quando Deus nos envia, até os inimigos fazem-se amigos, e os amigos tornam-se irmãos. Açoitada pela voragem do mar, segue a nau lenta e dificultosamente até Mirra, na Lícia. Desta cidade, zarpam em direção da Itália, em um navio procedente de Alexandria. Embora prisioneiro, o apóstolo mantém o controle da situação. Mostra uma autoridade moral e espiritual que viria a surpreender a todos naquela nau. Haja vista a advertência que faz ao centurião quanto aos perigos que os guardavam em seu trajeto a Roma. O militar que, de início, prefere ouvir o piloto a Paulo. Ver-se-á mais adiante obrigado a reconhecer a oportunidade de seu conselho. Em segundo lugar, Paulo na ilha de Malta. Atos, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 10. Forçados a desembarcar em Malta, localizada ao sul da Cilícia, todos são tratados com singular bondade pelos naturais da terra. Ali opera o Senhor, por intermédio de Paulo, sinais e maravilhas. Aquele que se mostrara imune à víbora que se achava oculta nos gravetos, cura o pai de Públio, magistrado local, e recupera a saúde a muitos ilhéus. Dessa maneira, semeia Paulo uma igreja que não tardaria a florescer. Apesar das dificuldades que você enfrenta, querido missionário, Deus quer operar o sobrenatural por seu intermédio. Em terceiro lugar,
Paulo chega a Roma. Atos, capítulo 28, do versículo 11 até o versículo 15. Decorridos 3 meses, o navio que conduziria Paulo a Roma zarpa generosamente, suprido pelos malteses. Desembarcam em Siracusa, chegam a Régio e aportam em Putéoli. Aqui, instados pelos irmãos, o apóstolo, juntamente com seus companheiros, hospedam-se por 7 dias. Já em Roma, encontra-se com alguns irmãos na praça de Ápio. O Senhor jamais abandona os seus mensageiros, mesmo distantes da pátria querida. Faz-nos Ele sentir-nos em casa. Você passa por alguma provação? Parece que o trabalho não avança? Não se deixe abater. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Você ficará surpreso com o que o Cristo está para realizar através de seu ministério. Sinopse do primeiro tópico. Paulo sofreu um naufrágio em sua viagem à capital do Império Romano. Porém, Deus guardou a vida do seu servo, livrando-o da morte. Segundo tópico. O Evangelho é proclamado na capital do Império. Atos, capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 31. Se o Senhor decretou fosse o Evangelho conhecido em toda Roma, por que manteve encarcerado o seu maior campeão? Neste momento, talvez esteja você aprisionado a entraves burocráticos dentro e fora de nossas fronteiras. Não se desespere. Ninguém haverá de algemar a mensagem da cruz. Não há protocolo capaz de barrar a vontade de Deus. Em primeiro lugar, prisão domiciliar. Atos, capítulo 28 e o versículo 16. Como não recaía sobre Paulo nenhuma acusação de crime capital, era-lhe permitido morar por sua própria conta. Apesar de vigiado por um soldado, tinha liberdade de ler, escrever, receber visitas e, naturalmente, evangelizar. Terá aquele militar se convertido a Cristo? Não tenho dúvidas. Mesmo sem liberdade, o Senhor deixa-nos livres para realizar a sua obra. Em segundo lugar, apologia entre os judeus. Atos, capítulo 28, do versículo 17 até o versículo 22. De sua prisão domiciliar, Paulo convoca os líderes da comunidade judaica para expor-lhes os eventos que o trouxeram sob algemas a Roma. Como apóstolo dos gentios, aproveita ele para anunciar que Jesus era de fato o Messias de Israel. Alguns deixam-se persuadir, outros preferem continuar na incredulidade. Entre os gentios, contudo, o Evangelho põe-se a expandir até mesmo na elite romana. Na exposição da palavra de Deus, seja um autêntico apologeta. Apresente uma mansidão e firmeza, as razões da esperança cristã. Em terceiro lugar, progresso do Evangelho em Roma. Atos, capítulo 28, do versículo 23 até o versículo 31. Roma era o centro político, econômico e cultural do mundo. Apesar de sua grandeza e não obstante a sua importância, a cidade fizera-se notória pela lassidão moral e pela degenerescência de seus costumes. Em seus termos, os cultos mais extravagantes e as mais exóticas religiões. E os deuses encontradiços em cada praça e logradouro? Gente de toda parte misturava-se pelas ruas de Roma, berço de notáveis oradores, políticos,
generais e juristas. Era cidade marcada pela injustiça, ignorância e por uma soberba tola e animalesca. Haja vista as deferências culturais que recebiam imperadores como Nero e Calígula. Todavia, ali estava um poder que haveria de sobrepor-se sobre a todos os mais afamados símbolos e potentados romanos: o Evangelho de Cristo Jesus. Haveria este de avançar com muito mais determinação do que as mais aguerridas legiões romanas. Avançaria sim e conquistaria nações sem impedimento algum. Sinopse do segundo tópico. Paulo foi conduzido pelas autoridades até Roma. Ali, em prisão domiciliar, ele pregou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão. Se Lucas deixa em aberto os Atos dos Apóstolos, por que iríamos nós fechar as portas que o Espírito Santo nos abre todos os dias? Sim, portas à evangelização nacional e portas às missões transculturais. Aproveitemos, pois, o centenário das Assembleias de Deus no Brasil para dar continuidade à evangelização dos povos. Atos, capítulo 1 e o versículo 8 é uma ordenança que não pode ser esquecida. Se nos dispusermos a ir, todos os impedimentos ser-nos-ão tirados. E assim finalizamos esta exposição, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AMRL3, o canal da família cristã.